Olá, tudo bem, meus alunos queridos? Vamos para mais uma aula? Então vamos lá, nós vamos começar a estudar hoje a página 26. Estudar a língua, tá? Vamos começar ali no estudar a língua 1. Aqui, ó. Estudar a língua 1. Essa parte que nós vamos fazer hoje. Nós vamos ver sobre alguns sinais de pontuação, tá? Então, olha aqui, estudar a língua 1, nós vamos ver sobre alguns sinais de pontuação. Aqui nós temos o ponto final, ponto de exclamação, o ponto de interrogação, os dois pontos, travessão, vírgula e reticências. Esses são os sinais de pontuação que nós utilizamos para a produção de texto, escrita de frases, né? Eles sempre estão presentes em nossas produções. E cada um deles tem uma função, né? E eles são indispensáveis na escrita. Por quê? Porque é com eles, os sinais de pontuação, que a gente vai dar a entonação, a fala correta, né? E a falta de ou uma pontuação no local errado, dá até interpretação diferente da frase, do texto. Então, o uso do sinal de pontuação, ele é extremamente importante. Então, por isso, nós temos que ficar sempre bem atentos na função que o sinal de pontuação tem, né? E como que nós usamos eles, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui o exercício 1. Estão vendo ali? No 1. Leia o trecho da reportagem da Folhinha. O que diz ali? Um garoto acorda no meio da noite e percebe que o seu quarto está cheio d'água, peixes, polvos e outras criaturas do mar, e começa a entrar pela janela e pela porta. Então, ali nós temos um pequeno trecho, né, do texto que nós estudamos ontem, das páginas anteriores aqui. Lembra? Dessa página aqui, que é o texto que nós lemos ontem, né? Então, aqui fala sobre essa história desse menino. Aqui, o que vocês vão fazer? Na letra A, pinte os pontos finais. Então, vocês vão olhar onde tem ponto final e vai pintar o ponto final. Agora, eu quero que você explique ali para mim, para que serve o ponto final? Vocês sabem me dizer? Para que serve? O ponto final, ele serve para quê? Para marcar o fim das frases. Ele mesmo já diz, né? Ele é um ponto final, então ele serve para indicar o fim das frases. Então, eu vou falar uma frase e falo ponto final. Eu sei que aquela frase, então, o que aconteceu? Ela terminou, tá? Por quê? Porque eu indico isso com o ponto final. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos virar para a próxima página. Olha lá. Vamos continuar. Ali, nós temos o exercício 2. Ó, vamos fazer ele aqui, ó. Esse aqui que a professora destacou. Esse exercício nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Como você viu ao ler a reportagem, a fala de Ana Luísa foi marcada por aspas. Também é correto indicar a fala de alguém usando os dois pontos e o travessão. Use-o para pontuar a fala de Ana Luísa. Antes da gente fazer, a professora quer explicar uma questão. Que o aspas, ele pode entrar para substituir pontuações de diálogo. Lembra que nós vimos que no diálogo tem que ter dois pontos, travessão? Então, o aspas, elas podem substituir. Por exemplo, em textos jornalísticos de jornal, o aspas são usados para marcar alguns depoimentos. Então, quando tem, por exemplo, agora vocês vão ler o depoimento da vítima, ou depoimento de alguém.
esse depoimento, normalmente, ele vem entre aspas. Então, quando ele está entre aspas, também indica para nós que é um diálogo, tá? Nessa situação. E no caso de textos literários, nós podemos usar aspas ou travessões. Então, quando vocês de repente verem algum texto literário ou em algum jornal um diálogo entre aspas, tá certo. Por quê? Porque ele também pode ser usado na substituição da pontuação do diálogo, tá bom? Então, vamos lá. Ali no exercício 2, agora nós vamos ter um diálogo, tá? Só que aqui, ó, nós vamos usar os 2 pontos e o travessão, tá bom? Então, olha ali, esse diálogo aqui, ó, tá? Então, vamos observar ele. Ali diz, Ana Luísa disse, escolhi o ilustrador e aproveitei os desenhos. Então, aonde que eu vou colocar, que você vai colocar os 2 pontos e aonde você vai colocar o travessão? Sempre os 2 pontos, vem atrás do disse, né? E ela falou, e ele disse, então, 2 pontos. Por que que ele vai ali mesmo? Porque ali ele vai estar me indicando que embaixo vai ter uma fala. E quando tem uma fala, nós usamos qual sinal? O travessão. Então, antes do escolhi, o que que vocês vão colocar? Travessão, escolhi o ilustrador e aproveitei os desenhos. Olha como que termina. Termina com um ponto final. Olha ali, ó, o pontinho final, tá? Então, vamos só retomar? Aqui, Ana Luísa disse 2 pontos, tá? Então, vamos mais uma vez. Ana Luísa disse 2 pontos. Escolhi o ilustrador, antes vai pôr o travessão, porque vai ter a fala. Esse é um modelo, que é o que nós já vimos anteriormente. Tudo bem? Então, vamos lá. Acrescente, exercício 3. As palavras lulas e tubarões ao trecho abaixo. Pontue corretamente. Agora, vamos lá. Ali nós temos uma lista, né? O que a gente coloca quando a gente vai separar alguns elementos por enumeração? Nós usamos qual sinal? O sinal da vírgula. Olha aqui, ó. Peixes, o que tem ali, ó? Vírgula, polvos. Então, o que vocês vão fazer? Peixes, polvos, vírgula, lulas, vírgula, tubarões e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Por que que depois de tubarões eu não preciso colocar a vírgula? Porque ele é o último item da minha lista. Então, como ele é o último item, se eu for continuar a fala, terminei a lista, eu acrescento a letrinha E. Olha ali, ó, o E. Tá bom? Então, aqui, peixes, polvos, lulas, tubarões, né? Lulas, daí vírgula, tubarões e outras criaturas do mar. Certinho? Olha, agora no exercício 4, vão ter lá 4 frases. É a mesma frase, só que elas vão ter pontuações diferentes, tá? Uma vai ter ponto final, outra tem interrogação, outra tem exclamação, a outra tem 3 pontos. Então, você vai ter que ler e prestar bem atenção na entonação que você faz quando tem o ponto diferente, tá? A professora vai ler, mas eu preciso que você treine a leitura na sua casa aí, tá? A professora lê aqui, depois você pega e faz a leitura aí também, para que você perceba a diferença que existe entre quando tem o uso dos sinais diferenciados de pontuação. Então, leia em voz alta as frases a seguir. Frase A, ela termina com um ponto final. Vamos ler ela?
a internet é um bom caminho para virar escritor, tá? Letra B. A internet é um bom caminho para virar escritor? Ela já é o quê? Uma pergunta, tá? C. A internet é um bom caminho para virar escritor. D. A internet é um bom caminho para virar escritor. Vocês conseguiram perceber a diferença na entonação da leitura das frases, dependendo da pontuação que ela tem, né? Então, agora, você pode até pausar o vídeo para você ler as 4 frases. Gente, é muito importante que a gente preste atenção no sinal de pontuação, tá? Quando a gente vai ler. Se tem a vírgula, um tempinho, né? Se é interrogação, é uma pergunta. Então, nós temos que prestar atenção. Pause agora o vídeo e leia, então, as 4 frases como a professora fez, tá? Depois que você lê, você dá o play novamente e continua, porque nós vamos daí fazer o estudar a língua 2. Conclua esse primeiro, depois você vai para o estudar a língua 2. Então, vamos lá. Estudar a língua 2. Ali nós temos um trecho da reportagem Folhinha, daquela que a gente estudou. Primeiro trecho diz assim: no final do ano passado, o novo escritor teve até a tarde de lançamento, em que escreveu nos livros e autografou a mensagem: espero que goste. O outro trecho: escolhi o ilustrador e aproveitei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Vocês viram que ali, no primeiro trecho, nós temos a aspas azul lá no final, né? Aqui. No final aqui, ó, espero que goste. Vocês viram que ele tá em aspas azul ali para indicar o quê? Dá a entender que quem que falou que espero que goste? O menino que foi autografar os livros. Então, foi a fala do menino. Vocês perceberam que aqui a fala do menino, ele tá entre aspas. Lembra que nós vimos no começo da aula que a aspa, ela pode ser usada para substituir a pontuação de um diálogo. Ele não precisava colocar aqui. E o menino disse, espero que goste. Entenderam? Ele, então, está em aspas e já indica para mim, leitor, que esse aspas está indicando o quê? Que o menino que escreveu, que autografou os livros, que escreveu e falou isso. Tá legal? Agora aqui, no segundo, escolhi o ilustrador e aproveitei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Vocês viram também que aqui, ó, entre aspas azul, é o quê? É a fala da menina, da Ana Luísa. Essa aspas indica para mim também que foi a fala dela, tá? Olhem aqui, ó, agora. Ali diz que os sinais destacados de azul chama-se de aspas. Tudo tranquilo? Então, vocês conseguiram ver que o aspas você pode usar, então, para substituir o sinal, a pontuação do diálogo, certo? Agora aqui, exercício 1. Observe o uso das aspas nos trechos anterior. Reflita sobre isso e converse com o colega para tentar responder oralmente os itens seguintes. Aqui, a letra A está perguntando: será que as aspas são usadas pelo mesmo motivo nos 2 exemplos? Então, vamos ver. No primeiro trecho, a aspas serve o quê? Para indicar a cópia das palavras de um texto, tá? Aqui foi o que o menino escreveu, então eles copiaram do texto, entre aspas, tá? Isso indica que foi a fala que eles tiraram lá do texto. A segunda, elas indicam o que? A fala de alguém. Aqui
É a fala da Ana Luísa. Tranquilo? Vamos mais uma vez? Então, ali, ó. A resposta A. Será que as aspas são usadas pelo mesmo motivo nos dois textos? Então, no primeiro trecho, as aspas, estão vendo aqui, ó? Essa aqui, ela serve para indicar a cópia das palavras de um texto. Então, isso foi copiado do que o menino escreveu e falou lá no texto, tá? No segundo trecho, elas indicam a fala de alguém. Tudo bem? Os dois exemplos, letra B, estão transcritos do mesmo jeito que estavam no texto? O que vocês acham? Sim, né? Estão transcritos exatamente do jeito que estavam lá no texto anterior, que nós já estudamos. Certo? Tudo bem até aqui? Então, vamos então para a nossa próxima página, que vai ser a nossa última página de português de hoje. Vamos lá? Exercício 2. Retiramos os dois pontos e as aspas do poema de Tatiana Belink. Leia-o, descubra onde faltam esses sinais e coloque-os no lugar correto. Vamos lá? Vamos ler então o texto? Esse aqui, ó, que nós vamos ler. Vamos lá? Acompanhem com a professora. Ao ver uma velha coroca fritando um filé de minhoca, o Zé Minhocão falou para o irmão: não achas melhor ir para a toca? Então, ali nós temos o quê? Um diálogo, né? Nós temos uma conversinha. Mas aqui nós estamos falando que estão faltando alguns pontos, dois pontos e aspas, né? Aonde será que tem que pôr os dois pontos e aonde será que nós vamos utilizar as aspas? Lembrando que o que a professora já falou, a aspas, ela pode substituir a pontuação do diálogo, tá? Então, vamos lá. Vamos ler mais uma vez? Ao ver uma velha coroca fritando um filé de minhoca, o Zé Minhocão falou para o irmão: não achas melhor ir para a toca? Então, aonde que eu vou ter que pôr os dois pontos e aonde que eu vou colocar o aspas? Vamos lá? Dois pontos, falou para o irmão. Então, se ele falou, eu vou indicar com dois pontos. E aonde que vai ter a fala? Logo na linha abaixo. Não achas melhor ir para a toca? Então, o que eu vou pôr? Ó, a professora não vai conseguir fazer muito certinho aqui. O aspas aqui, tá? Porque indica a minha fala que tá no texto. Mais uma vez. Falou para o irmão. Dois pontos. Não achas melhor ir para a toca? É a fala. Então, eu coloco entre aspas. Conseguiram entender? Então, vamos lá. Vamos continuar. 3. Agora, observe o uso das aspas nas frases. 3 meses depois, a história ganhou o nome O Quartário e virou livro. Por que o aspas são usados em O Quartário? Ó, se vocês olharem aqui, o aspas tá ali, ó, O Quartário. Por que tá usando aspas aqui nessa expressão, nesse trecho aqui da história? Por quê? Para marcar o título de um livro. Então, para marcar o título de um livro. Também é usado
aspas. Agora, vocês vão voltar lá na reportagem e encontrar outros 2 exemplos desses usos de aspas, tá? Vocês vão voltar nessa reportagem e vão ver aonde mais é usado, como foi usado em O Quartário, no título de livro, aonde mais que vocês encontram títulos escrito em aspas, tá? Nós vamos ter mais 2 opções, 2 modelos utilizados entre aspas, tá? Então, daí vocês vão colocar a resposta aqui. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, a aula de hoje foi para que vocês compreendam, então, mais uma vez, a importância dos usos dos sinais de pontuação. E hoje, em exclusivo, foi trabalhada a questão das aspas, tá? Que a aspas, então, ela pode ser para substituir a pontuação do diálogo. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Um beijo, tchau!